42. Aí depois a gente tira a palavra para os irmãos aqui e faz uma oração, tá? Se vocês quiserem convidar alguém para estar conosco aí, convidem, fiquem à vontade, tá bom? Atos 2:42 diz assim: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Amém? Eu já comentei sobre esse versículo. Pastor irmã Margarete, ô glória! Estamos no livro de Atos 2:42. Eu já li sobre esse versículo, que são os 4 pilares da igreja, né? Seguindo os ensinamentos da palavra, a doutrina da palavra, vivendo o amor cristão, partindo o pão, que eu vou falar muito sobre isso, e fazendo orações. Amém? Então, a igreja de Deus e todo o movimento cristão tem que ter esses 4 elementos aqui, né? O amor cristão, o amor, o que é o amor? Biblicamente falando, é colocar o bem do próximo acima do meu, né? Então, o amor que só pensa naquele que está dentro da minha casa, dentro do meu círculo de amizades, é um amor falho, né? O amor é aquele amor que eu me preocupe com o Filho de Deus, a Filha de Deus, né? Então, veja bem, viver o amor é uma coluna da Igreja de Deus. Seguir os ensinamentos da Bíblia né? Pode ser uma Maria do Carmo, ô glória, né? E partir o pão. Uma época dessa aqui, irmão, está se aproximando tempos difíceis financeiramente, né, irmã Margarete Isabel? Tá difícil de perceber isso no meio do cristão. Aí tem que pregar. A fé só vem pela pregação da palavra, né? E a gente vai falar sobre isso. Partir do pão e fazer oração. Oração é algo que o pessoal faz mais, né? Mas fé sem obra é morta, diz a palavra de Deus. Então, eu vou me ater ao partir do pão aqui, tá? Eu tenho essa Bíblia minha aqui, que é o Pão Diário, e nela tem aqui uma reflexão, e eu vou ler aqui a reflexão para nós, tá? Estava ouvindo uma entrevista em que um senhor se dizia exponente do ateísmo. Uma pessoa dizia que gostava mais do ateísmo. Contou que na sua infância frequentou uma igreja evangélica, foi aluno da escola bíblica dominical, na juventude passou para outra igreja, outra denominação, outra igreja evangélica, estudou doutrinas das diversas igrejas cristãs. Então, um camarada que estava falando aqui em entrevista, que era ateu, que gostava mais de ser ateu do que ser cristão ou ser de igreja, ele falava o seguinte, eu, na minha infância, bebezinho, jovenzinho, eu cresci na igreja, eu participava da escola bíblica, eu estudava a Bíblia, depois, na adolescência, eu fui me aprofundando nesses ensinamentos, certo? E olha o desfecho aqui, Quando adulto, optou pelo ateísmo. Depois que ele estudou, passou a infância e a juventude inteira, ele optou por ser ateu, não crê em mais nada. E por quê? Justificou isso dizendo que os chamados crentes não viviam aquilo que ensinavam. Amém, irmão? Então, é difícil, mas é uma verdade, Os crentes são bons, não estou falando 100%, né? Uma boa parcela é bom de fala, de língua, né? Mas de prática não é muito bom. Vamos pegar alguns exemplos? Vamos pegar pessoas que cantam hinos na igreja, uns hinos
Tem uns hinos lindos, hinos maravilhosos. Na minha mente agora, eu não vou saber cantar, mas tem hino aqui que fala o seguinte: ah, eu amo Jesus, eu não te largo, Jesus, por nada. Aí vem um ventinho, a pessoa desvia. Então, quer dizer, é bom tá cantando, mas não vive o que tá cantando. É a mesma coisa de pregar e não viver o que prega. Porque é fácil a gente atacar os pregadores, né? Nessas questões, os pregadores são muito atacados. Mas a pessoa que fala, eu sou crente, ao declarar que é crente, né? Ela já incorporou toda a teoria da crença. A irmã Josenice está falando, paz o Senhor, mensageiro, quero me alegrar com todos os irmãos. O ministro Gilmar, o médico diminuiu uma das injeções fortes que ele estava tomando. Glória a Deus, é o testemunho aqui. Aleluia. Então irmã Josenice, a gente está falando sobre isso aqui. Sobre o amar o próximo, se preocupar com os próximos, orar, partir o pão, né? Então, quer dizer, nós estamos orando em prol dele. O que a gente podia estar fazendo naquele momento era estar orando, né? Ô, glória. O irmão Alexandre está no trabalho? O irmão Alexandre do Planalto está no trabalho. Aleluia. A irmã Joseni, a missionária Márcia, esposa do ministro Gilmar, pediu para avisar, contar o testemunho de que um dos remédios já foi tirado dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou falando de um homem aqui que passou a vida na igreja e depois de adulto falou, vou ser ateu. Por quê? Porque o pessoal não vive o que prega. O discurso é mentiroso, né? Então, vamos continuar aqui lendo a reportagem. Este é um problema presente em muitas igrejas. Em muitas, não estamos falando em todas. Porque se falar que é um problema de todas, a gente está falhando 100% e perde a razão de estar na presença de Deus e dentro de uma igreja, né? Outros são os falsos pastores que desviam o foco de Cristo para si, né? Jesus referiu-se a pastores mercenários. Vamos ver a passagem que Cristo falou dos pastores mercenários? João capítulo 10. João capítulo 10. Uma passagem maravilhosa. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, nessa Bíblia aqui. João 10. Aleluia. Olha só aqui, irmãos, o que Jesus falou a respeito desses homens. 10, 12, 13. Aleluia. Olha lá. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Jesus, o bom pastor. Nós estamos falando de pessoas que não vivem o que ensinam. E que tem muita gente que está virando ateu, que está ficando incrédulo, desviado da igreja e não quer voltar para a igreja. Por quê? Porque se deparou com pessoas que não vivem a palavra. A irmã Miriam aí da Assembleia de Deus deve conhecer algum caso, né? De pessoa que se afastou por se chatear dentro da igreja. Olha o que Jesus fala. Eu sou, João 10, 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro, ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então Jesus está falando, ó, eu sou o bom pastor. Porque a ovelha é minha. Eu não posso perder a minha ovelha. Se eu ver um lobo chegando, eu vou pular em cima do lobo porque eu não posso perder aquela ovelha. Mas um empregado, ou seja, aquele que trabalha só por dinheiro, ele vai salvar a vida dele. A ovelha não é dele. Se vem um lobo, o que ele faz? Ele sai correndo, porque a vida dele é mais importante do que a ovelha que não é dele. Dá para entender? O bom pastor, o crente que trabalha por amor, o homem de Deus que trabalha por amor, que coloca Cristo e a causa de Cristo em primeiro lugar, ele não pensa nele.
É a característica que ele pensa primeiro nas ovelhas. Isso é muito profundo, hein? Muito profundo. Olha lá. Por isso, quando vê o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu estou em João 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas, pois tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Então Jesus, para ele o mais importante, paz do Senhor, aleluia, meus irmãos. Jesus, paz do Senhor, irmã Regiane, Jesus, ele é mais importante, a ovelha é mais importante para ele. Então ele não se preocupa em morrer, em dar a vida como ele deu a vida. Agora, uma pessoa que está só preocupada em ser famoso, em ser bajulado, ser paparicado, confetezinho na vida, né? Quando vem o lobo, ela vai se salvar. Por quê? Porque ela não quer saber das ovelhas. As ovelhas é um trampolim para ela. É um meio de promoção dela. Que esse espírito no meio da igreja seja repreendido, seja queimado em nome de Jesus. Da minha vida, da vida de qualquer ungido, da vida de qualquer crente, né? As pessoas que sobem no altar correm esse risco aqui, de se tornarem mercenários. Mercenário no sentido de não cuidar da ovelha, não cuidar do irmão, não cuidar da irmã, não abençoar o próximo, não partir o pão, que é um dos 4 pilares da igreja, de não viver o que prega. Quem não vive o que prega, quem não vive naquilo que louva, né, tá com um pezinho dentro do quadro do mercenário. Infelizmente, né? Versículo 16, tenho outras ovelhas que não estão nesse curral. O bom pastor, ele não se preocupa só com aquelas ovelhas que ele está ali, com os irmãos, as irmãs, parente. O sinal tá ruim, irmã Ana Cláudia, será que é o teu ou o meu? Bom, apesar que o meu aqui tá parecendo que tá bom. Os irmãos estão conseguindo ver aí, ouvir direitinho? Manda uma mensagem aí para nós. Mamília respondeu, acho que tá. Olha lá, o Alexandre tá falando que tá ouvindo a palavra. Ah, é o teu, né, irmã? Que pena, viu? Ô, irmã, eu vou te ensinar uma coisa. Entra lá no Google, escreve assim, ó, medidor de velocidade. Quando aparecer, você clica para medir a velocidade. Esse site avisa seu provedor de internet que você está achando a sua internet lenta. Daí, automaticamente, eles liberam um pouco mais. Ó, a irmã Rose está falando que tá bom. Ô, irmã Rose, missionária Rose, tá, essa linha de raciocínio aqui da palavra, manjou de Mauá, né? Mercenário, é fácil a gente apontar o dedo para pastores, para ungidos, para líderes. Mas eu estou dizendo aqui que até quem não sobe no altar pode ser um mercenário. Porque ele está na igreja, porque ele não prega a palavra, porque ele não se coloca na frente, ele acha que não é responsável por cumprir o mandamento de Deus, cumprir a palavra de Deus. É um interesse egoísta também, né? Olha lá, a irmã Miriam falando, tem um amigo aqui que é pastor, que diz que o pastor está para servir, para cuidar. Exatamente. E tem muito pastor que prefere ser servido. Aí não pode, né? Olha lá, versículo 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Estou no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Né? Então, quem perder, o próprio Jesus fala, quem perder a sua vida, ganhá-la-á. E quem ganhar, perdê-la-á, vai perder. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu pai, me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu,
outra vez, e muitos dizem, ele está dominado por um demônio, está louco. Então, esse ensinamento de você sofrer pelo outro é um ensinamento que contraria a lei da terra, contraria o ensinamento do mundo, né? O mundo ensina o quê? Você tem que economizar, você tem que lucrar, você tem que ganhar, né? Nem que signifique o seguinte, eu ganhei, meio mundo perdeu. Não, tá bom, eu sou bom, eu ganhei. Isso não é ensinamento bíblico, né? Ó, eu vou lucrar, o outro que perca, mas eu que lucre. Isso é ensinamento do mundo. Quando Jesus estava falando que o bom pastor dá a vida pela ovelha, que morre para salvar uma ovelha, muitos estavam pensando na vida do homem e dos bichinhos. Onde já se viu um homem morrer por causa de um bicho? Oxe, o bicho consegue outro. A ovelha consegue outro. Morre uma, vai outra. Vem outra. Tá entendendo? Então, eles entenderam no sentido literário da coisa, real ali, do termo pastor e ovelha, né? Boiadeiro e vaca, no caso, porqueiro e os bichos, né? Mas Jesus estava falando literalmente de almas, de vidas, de pessoas, de mim e de você, né? A gente, principalmente o dirigente, ele corre esse risco de ferir, de magoar, né? Eu sei que na minha jornada, principalmente por falta de experiência, e principalmente por agir no impulso, já magoei algumas pessoas, muitas pessoas. Procurei me retratar com muitos irmãos. Já aconteceu de ficar, como o missionário Josias fala, né? Ficou arranhada a amizade, mas Deus, com o passar do tempo, foi trabalhando e tirou, desfez essa questão aí, né? Mas é uma preocupação nossa, nós temos que se preocupar. E a pessoa que não aceita essa palavra de que tem que se doar, é como aqui o versículo 20, ó. Ele está dominado por um demônio, tá louco? Por que que você escuta o que ele diz? Outros afirmavam, quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista ao cego? Então, o povo se dividiu. Aí tinha gente que falou, não, ele não está dominado por demônio. Demônio não cura ninguém, né? Então, esse homem aqui que está falando aqui na entrevista que eu estou lendo, que prefere ser ateu, por que que ele diz isso? É mais fácil para ele, né? Ah, eu não creio em nada. Não creio em nada, não creio em Deus, não creio em Jesus, não creio no diabo, né? É uma fuga. Uma fuga, é mais fácil, né? Ah, o que eu fizer tá bem feito, se eu não fizer tá bom também, né? E é isso aí. Eu prefiro ser ateu. Eu escolhi ser ateu, eu já estudei. E eu conheço alguns ateus, irmãos. Muitos ateus sabem mais de Bíblia que eu e você juntos. Entendeu? Para justificar que eles não creem, eles lêem a Bíblia toda, pegam muito detalhe da Bíblia e se apoia no mau testemunho das pessoas. Por isso que nós, crentes, somos sal da terra e luz do mundo. Um erro meu não é o Nelson que vai ficar manchado apenas, é o cristianismo que vai ficar manchado. São os crentes que serão manchados. Olha lá, mais um charlatão, mais um picareta, mais um sem vergonha. Olha lá, mais uma, essas crentes e as piadas que falam, né? Crente da poupança, para não falar outra palavra. Crente daquilo quente. Ó, debaixo da saia tá pegando fogo. Ó, esse sem vergonha. Fez, e agora, né? E agora tá aí pagando uma de santinho. São as palavras que falam, vocês devem ouvir coisa pior que eu por aí, né? Não é, irmã Rose? Olha aí, irmã Terezinha, Paz do Senhor, irmã Terezinha Andrade, da Baixada, ô glória, né? Eu vou continuar a leitura aqui, ó. Esses homens parecem ovelhas, mas na verdade são lobos. E como proliferam esses pastores em nosso tempo? Aliam-se ao inimigo e não se interessam pela vida das pessoas. Paulo disse aos coríntios, o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Segundo Coríntios 12. Vamos ler aqui essa parte de Coríntios aqui.
vou te falar, viu? Parece que o homem estava vivendo nos dias de hoje, hein? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Vou ler aqui, ó. 2 Coríntios 12, versículo 11. Perdão, que 2 Coríntios 12, irmãos, Isso, 2 Coríntios 12, tá certo, versículo 11. A preocupação de Paulo pela igreja de Cristo, de Corinto. Paulo dizendo, eu estou agindo como um louco, mas foram vocês que me obrigaram a isso, porque vocês é que deviam falar bem de mim. Pois mesmo que eu não valha nada, não sou inferior de modo nenhum. E esses tais superapóstolos de vocês, as coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Então veja bem, tinha muita gente naquela época já pregando o evangelho. E Paulo falou, olha, eu tenho feito com o coração aberto, com sinceridade, e é ruim para mim falar bem de mim mesmo. Eu não tenho que falar bem de mim. Quem tem que falar bem de mim são vocês. Anunciar aí que Deus está na minha vida. Mas vocês têm falado muito mais dos superapóstolos. Essa palavra superapóstolo está na minha Bíblia, que é na linguagem de hoje, né? Deixa eu ver aqui na revista corrigida, 2 Coríntios 12, como é que está, né? É interessante, ó. Versículo 11, 2 Coríntios 12. Fui nécio, olha que interessante, fui louco em gloriar-me. Vós me constrangeste, porque eu devia ser louvado por vós, ser bem falado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou, né? Então, aqui na linguagem de hoje fala, os superapóstolos. As coisas que provam que de fato sou apóstolo foram feitas entre vocês com muita paciência. Foram sinais, maravilhas, milagres. Como é que vocês foram tratados pior do que as outras igrejas? Ele está perguntando. A única diferença é que eu não exigi que vocês me ajudassem. Por favor, perdoem essa injustiça. Já estou preparado para fazer a minha terceira visita a vocês e novamente não vou exigir que vocês me ajudem. Eu quero vocês e não o dinheiro de vocês. Meu Deus, deixa eu ler o versículo 14 aqui na revista corrigida. Olha o que o apóstolo Paulo. Eis que estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Na linguagem de hoje fala bem mais claro, né? Olha lá. Aleluia. Afinal de contas, são os pais que devem juntar dinheiro para os filhos, não os filhos para os pais. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, né, irmã Terezinha Haddad, ó, já ouviu falando essas pessoas de crente? Todo crente já ouviu, porque o povo está escandalizado por causa dos testemunhos das pessoas. Tá entendendo? Então, Paulo, lá em Coríntios, viu que estava uma confusão brava. Tinha os super apóstolos lá, tinha gente falando, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e confusão com o negócio de dinheiro, e Paulo falando, olha, vocês têm que ser grato a mim, porque Deus me usou aí, eu não pedi nada para vocês. Pelo contrário, eu entendo que o filho não cuida do pai, não, é o pai que cuida do filho. Vocês não precisam juntar dinheiro para mim, não. Né? Aleluia. Vou ficar contente, versículo 15 de 2 Coríntios 12. Vou ficar contente em gastar tudo o que tenho e até a mim mesmo para ajudá-los. Esse deve ser o sentimento de um pastor, de um servo de Deus, uma serva de Deus. Eu não estou falando, né, irmãos, que nós temos que desfazer de tudo que é nosso. Apesar de ter passagem na Bíblia que Jesus falou,
larga tudo, dá aos pobres e me segue, né? É difícil, mas pelo menos o mínimo. Tem gente negando o mínimo. Tem gente negando coisas possíveis. Tem gente se endurecendo em coisas que não vai doer fazer. Saudar, cumprimentar, sorrir, amar, mandar uma mensagem, ouvir, fechar a boca, não revidar. Se a gente conseguir não revidar agressão com agressão, se a gente conseguir, irmão, ouvir, se calar, esperar um outro momento, nós já vamos estar fazendo melhor que muitas pessoas aí, né? Ó, versículo 16. Portanto, vocês vão concordar que eu não exigi nada de vocês, porém, alguém poderá dizer que os enganei e tapeei com mentiras, né? Chamar de falso, chamar de interesseiro, chamar de ladrão, não é de hoje não, né? Eu, quando vim para a igreja há uns 20 anos atrás, os crentes ainda tinham moral. Alugava-se salão sem contrato. Só de falar que era crente, a pessoa, não, esse é crente. Esse daí vai honrar a palavra dele, vai honrar o compromisso dele. Essa mulher, eu ponho a minha mão no fogo, ela é crente. Hoje já não é mais assim. Você falar que é pastor, o cara já fecha o coração na hora. Sinônimo de ladrão, sinônimo de meter a mão, né? Por conta de algumas pessoas que tiveram más atitudes, e acabaram prejudicando o evangelho de Deus. Versículo 17. Por acaso explorei vocês por meio de algum mensageiro que lhe mandei? Eu pedi a Tito que fosse visitá-los e mandei com ele o outro irmão na fé. Por acaso Tito explorou vocês? Será que nós dois não temos agido do mesmo modo e com o mesmo espírito? Talvez vocês pensem que estamos querendo nos defender diante de vocês, mas não é isso. Falamos como Cristo nos mandaria falar na presença de Deus. E tudo o que fazemos, queridos amigos, é para ajudar vocês. Tenho medo de que, quando chegar aí, eu os encontre diferentes do que eu gostaria que fossem. E que vocês me achem diferente do que gostariam que eu fosse. Tenho medo também de encontrar brigas e ciumeiras, ódio, egoísmo, insultos, falatórios, orgulho e desordem. O apóstolo Paulo abrindo o coração aqui, que eu acho que, eu penso que tem que ser uma preocupação nossa também, né? Fugir de encrenca, irmão. Foge de encrenca, pelo amor de Deus. Não entre em confusão, em falatório. Não entre em bola dividida. É melhor nós perdermos do que ganharmos numa discussão. Tá cheio de gente aí brigando por assuntos bobos. Eu vou contar uma situação aqui em que Deus me deu graça. No meio do magistério tem muitas pessoas que são gays. E dois amigos chegaram e falaram: Nelson, eu não gosto dos crentes. Eu gosto de você, que você é diferente, Nelson. Eu falei: mas por que vocês não gostam do crente? Porque fica falando que a gente vai para o inferno, que o demônio está no nosso couro, que a gente é doente. Se eu fosse doente, eles já falam e já se defendem. Se eu fosse doente, era só eu tomar um remédio. Cadê o remédio, Nelson? Fala para mim, cadê o remédio? Se eu tô com o demônio, expulsa o demônio de mim, então. Por quê? Eu não gosto mesmo, não. Aí eu peguei com muita calma, porque nessa hora não dá para você dar uma resposta curta. Já tô dando um testemunho e ensinando vocês. Ensinando. Nunca responda um assunto polêmico com uma frase com duas palavras, não. Tá entendendo? O gay vai pro inferno? Não responda essa pergunta. Não responda. O ladrão vai para o inferno? Não responda. Não pode de forma alguma agir assim, né? Olha lá, irmã Rose está falando, é verdade. Irmã Terezinha já ouviu pessoas falando essas coisas dos crentes. O irmão Márcio Alves, meu grande amigo Toyota. O Toyota sabe que ele anda no meio da juventude. Verdade, como se diz hoje, por conta de uns, todos pagam. Antigamente se dizia que minha palavra vale mais que dinheiro. Ainda mais quando se fala que era da igreja, então em muitos casos valia mais ainda.
As pessoas honravam as palavras. Hoje, palavra não vale nada. Então, como foi que eu resolvi o questionamento? Eu cheguei e falei, não, quem falou isso não conhece Jesus. Jesus ama o pecador, ele não ama o pecado. Você é gay? Sou. O cara falou. Os dois falaram. Então, vocês podem entrar no céu. Como? Como? Falei, primeiro, vocês têm que reconhecer Jesus como Salvador. Os irmãos estão entendendo? A pessoa pode não ser gay, pode não roubar, pode não mentir, pode ser bom pagador, pode ser boa de palavra. Tá entendendo? E vai para o inferno. Os irmãos, prestem atenção nisso que eu estou falando. E vão para o inferno. No inferno vai estar cheio de gente boa e no céu lotado de gente ruim. Por quê? Por quê, mensageiro? Simples. Simples, é muito simples essa resposta. Tá entendendo? Porque para o céu tem que aceitar Jesus, reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador. Tá, a pessoa é boa, mas não reconhece Jesus como Salvador, só Jesus salva. Tá entendendo? Ah, você é boa, faz caridade, maravilha, você não mente, não rouba, você paga tudo em dia, paga antecipado, o que você fala você cumpre. Ah, parabéns para você, mas não aceitou Jesus? Puxa vida, vai pro inferno. Ah, você roubou, matou, fez, aconteceu, mas você reconhece Jesus? Primeiro ponto, reconhece. Segundo, tá disposto. Aleluia. Ah, é o filho da irmã Maria do Carmo, né? Ô, irmão Márcio, eu confundo esses Márcios tudo. Mas você também é jovem. Você também acompanha o povo por aí. Então, quer dizer, você aceitou Jesus? Aceitou. Agora é o seguinte, próximo passo. Você se arrepende? Vamos começar? Vamos zerar essa conta? Vamos nascer da água do Espírito? Tá pronto para reiniciar? Ah, tô. Ah, então, se o gay fizer isso, se o ladrão fizer isso, se o cara pior da terra, a mulher pior da terra fizer isso, aí vai pro céu. Mas e aí? Aí depois você tem que seguir a palavra. Foi o que eu falei para eles. Ah, Nelson, então ninguém nunca falou isso para mim? Tá vendo, irmãos? Por que a gente não pode responder sim e não? Ah, vai pro inferno? Sim. Por isso que o povo odeia os crentes. Não, meu amigo. Vamos começar do começo. Calma, não é assim. Quando vier com um questionamento desse para cima de você e para cima de mim, né? É uma grande oportunidade de nós pregarmos a palavra de Deus. Tá entendendo? Então, essas discussões aí, sai fora, porque é por causa delas que muitos estão virando ateus. Muitos estão virando ateus. E aí eu vou terminar aqui a leiturinha aqui, ó. O pastor mercenário se interessa pelos bens dos membros e pouco se importa com as necessidades físicas ou espirituais deles. Há também aqueles que negociam com a palavra de Deus visando lucro. E aí tem mais um texto aqui, ó, o próprio apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Então o problema de Coríntios estava muito grande nessa questão financeira. Né? Ó, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Olha lá, vamos ver aqui. Nós não somos, 2 Coríntios 2, 17, nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivesse fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele como mensageiros de Cristo. Regras humanas agora não fazem mais isso. Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo está falando, as pessoas levam a mensagem como se estivesse fazendo um negócio, né? E é difícil, irmão. É complicado. É complicado. A pessoa está colhendo oferta e dízimo, ela tem que empregar isso na manutenção da obra. O que mantém a obra? A gente estava ouvindo o ministro Vanildo
falando sobre as provações que ele passou quando foi para Sergipe. Pagar o aluguel da casa do homem, da esposa, da família, dar o arroz, dar o feijão, dar as roupas, o sapato, o dinheiro para pôr a gasolina, o carro, porque tá fazendo, tá indo para lá, tá indo para cá. Esse trabalho, irmão, é necessário para ganhar uma para Jesus, exatamente, irmã Terezinha, né? Pode ser, irmã Sônia Elmo, seja bem-vinda, né? Então, a pessoa vai receber, vai, mas não para luxar, né? Anel de ouro, relógio de ouro, brincão, botox, lipoaspiração, cirurgia plástica. A Bíblia condena gastar o nosso dinheiro com coisa que não é pão, com o que não alimenta, né? Isso aí não agrada ao Senhor. Eu tenho um sapato aqui, vou comprar outro porque eu não quero repetir o sapato, porque eu vou pensar no que os outros vão pensar de mim. Misericórdia, misericórdia. Terminando. Está em tempo de seguirmos o exemplo das igrejas do Novo Testamento. No texto de hoje, que foi o Atos 2, podemos destacar que a igreja insistia em permanecer na doutrina e na prática dos apóstolos, na palavra. Primeira coluna. Segunda coluna, cultivava o bom relacionamento fraternal, amor com o próximo, né? Terceira coluna, suas celebrações eram alegres, traduzia a nova vida de Deus, glória a Deus. Perseveravam na oração, terceira coluna, né? Sabiam de suas limitações, mas conheciam também o ilimitado amor do poder de Deus. Os homens falham, mas Deus não. Estavam sempre cheios de temor em Deus. Aleluia! E não se tratava de ter medo de Deus, mas respeito. Por causa disso também se respeitava e socorriam-se mutuamente. O resultado está nas palavras. O Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Isso acontece na minha igreja, na tua igreja, né? Se não acontece, nós estamos falhando. Nós temos que perseverar na palavra, doutrina dos apóstolos, na comunhão, louvor, adoração, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Vale a pena investir no projeto de Deus, não no nosso projeto, no projeto chamado igreja. Tudo que fizermos tem que ser e deve ser para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Eu vou orar aqui, depois eu vou tirar uma palavra só para quem escrever. Eu quero uma palavra aí. Tá bom? Aleluia. Vamos orar. Senhor,